Marcos Silvestre, sou jornalista, eu trabalho na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho uma diretoria de integração social recentemente criada e estou migrei para essa diretoria devido à minha identificação também com essa questão. Inclusive, eu tenho programa na rádio, mas o nosso foco aqui é justamente a experiência do Fórum da Economia Solidária em Recife, região metropolitana do Recife, e eu faço parte do GT de Comunicação e Visibilidade há um pouco tempo. Eu trouxe aqui duas reflexões iniciais provocativas. Uma que diz o seguinte: ao dar às pessoas o poder de partilhar, estamos tornando o mundo mais transparente. Quem diz isso é Mark Zuckerberg, dono da Meta, dono do Facebook, do WhatsApp, etc. Por outro lado, dando toda a reflexão que eu trago, diz o seguinte: nada há que seja verdadeiramente livre, nem suficientemente democrático. Não tenhamos ilusões. A internet não veio para salvar o mundo. Quem diz isso? José Saramago, escritor português, Nobel, Camões, a referência do sul global. Então, a gente vê dois funcionamentos bem diferentes e que nós devemos refletir como militantes da economia solidária, como movimento da transformação social, onde nos posicionamos diante de tantas informações e tantos posicionamentos enganosos em relação à internet, às tecnologias. Eu trago aqui a professora Carolina Afonso, que no prefácio da obra Redes Sociais 360, Como Comunicar Online, ela diz o seguinte, parafraseando outro autor muito conhecido da área do marketing digital, que é o Eric Qualman, e ela diz o seguinte: estamos numa fase em que a discussão já não é se vamos estar ou não nas redes sociais, mas sim o quão bem vamos fazer. E aí eu pergunto, se a questão é quão bem nós vamos fazer nas redes sociais, como é que nós estamos fazendo? Nós, os movimentos sociais, estamos fazendo bem? Porque já o mercado não tem dúvida em relação a isso. Eu trago aqui alguns parâmetros de análise que o mercado usa, que as empresas usam, que os profissionais da área da tecnologia, das mídias digitais usam. Eu vou pular alguns mais conhecidos, como, por exemplo, curtidas, compartilhamento, mas eu vou falar somente de três, basicamente, que é o CTR, que é a chamada taxa por clique, ou seja, o que chama de click-to-rate, que é a sigla em inglês, da taxa de adesão das pessoas à visualização das mensagens. Tem CTR, que é outro parâmetro também, que quem da área conhece, que é o custo por link, que é justamente o custo para obter a demonstração de interesse. Tá? Que quando ela fala, clica no saiba mais, isso é o que se chama o link. E faz o autor, digamos, captar dados e informar os tais metadados. CPA, custo por aquisição, já é o custo da venda propriamente dita, ou seja, são alguns parâmetros que o mercado usa. E aí a pergunta: esses parâmetros podem ser aplicados nos movimentos sociais, podem ser aplicados na economia solidária, esses mesmos indicadores que se aplicam à comunicação digital? Veja, no mercado e no campo da internet, das redes sociais, existem indicadores de quanta atenção as pessoas dão à internet, quanta atenção as pessoas dão às redes sociais. Existe uma entidade chamada We Are Social, que publica anualmente um relatório Digital Global Overview Report, que faz uma análise de todos os países. No caso do Brasil, disse que o brasileiro gasta, em dados de 2024, 5 horas e 28 minutos por dia, em média, com a internet. Dessas, 3 horas e 46 minutos dedicados só às redes sociais digitais. Então, a pergunta: quantos segundos a gente está captando do nosso público, do nosso segmento? Do nosso, daquele que a gente diz que é o nosso público. Existem estatísticas, indicadores que abordam esse volume das entidades dos movimentos sociais?
é um desafio que, inclusive, hoje foi colocado, né? E o que a universidade, a academia está produzindo em termos de conhecimento para dar suporte a esse desafio, né? Então, no caso do Fórum da Economia Solidária em Recife, que eu tenho um pouco mais de proximidade, né, embora não faça parte da coordenação, o período que eu pesquisei para produzir esse material aqui, o fórum só tinha uma página no Facebook que estava há 10 anos sem uma postagem. A última postagem foi no dia 23 de julho de 2015. Ou seja, praticamente não tem, né? A partir da minha provocação, que eu fiz uma enquete, aí foi criado um perfil no Instagram no dia 23 de. Aliás, no começo do mês de abril agora, esse mês que nós estamos, foi criado no Instagram do fórum, que tem até aqui 5 postagens para 44 seguidores. Então, quer dizer, não tem, né? Não tem rede social, não tem. Então, eu fiz essa enquete, nós fizemos uma pergunta para as pessoas do fórum, que seria a seguinte: na sua opinião, qual seria o principal motivo pelo qual o fórum não utiliza as redes sociais digitais? E essa pergunta foi enviada através da de mensagem para 50 integrantes do fórum, que estavam lá no grupo da região metropolitana. Dessas 50, 31 mulheres e 12 homens, e o grupo no todo tem 94 pessoas. Então, foi um percentual de mais da metade dos integrantes do fórum que foi pesquisado. Nessas 50 pessoas, as mulheres deram a resposta de 65%. E os homens de 41%. Ou seja, as mulheres, além de serem maioria, ainda são mais responsáveis, foram mais interativas com a enquete. E dessas respostas, as principais respostas foram duas. A não utilização das redes seria motivada por falta de conhecimento para operar as ferramentas digitais ou por falta de pessoas aptas disponíveis para fazer isso de forma voluntária. Tá. Ou seja, não há a visualização de um trabalho profissional. Então, nesse conjunto, né, houve outras respostas mais que se aprofundaram mais, apontaram falta de organização, falta de prioridade, falta de investimento financeiro, né? E identificaram também que a idade da maioria dos participantes é um fator de dificuldade, porque as redes sociais, as ferramentas digitais, é mais utilizada pela chamada geração de leite, né, que é uma geração nativa digital, nascida entre 81 e 96, e portanto as pessoas de mais idade têm mais dificuldade para se apropriar, para utilizar, para visualizar. E haveria também uma questão também um pouco política, né, relacionada à política, que muitos participantes da economia solidária consideram as redes sociais como uma ferramenta do sistema capitalista, portanto incompatível com a economia solidária, e que também tem aquele caráter de trabalho artesanal. Né? Então, essa visualização da economia solidária como algo artesanal se reproduz no aspecto da comunicação. Então, o que acontece é que a economia solidária ela tem dificuldade no entendimento das pessoas pesquisadas de se inserir na era do conhecimento. Ou seja, a gente já não está mais na era da informação, a gente está na era do conhecimento. E essa era do conhecimento, caracterizada por a circulação das informações de forma otimizada, pela qualidade das articulações, com a formação da consciência crítica, pela autonomia das pessoas individuais, como um plano ideal, né? Ela não acontece a partir da experiência que essas pessoas relataram. Então, aquela frase histórica sobre o associativismo, sobre a importância da união dos trabalhadores de Marx, lá em 1848, continua atual, mas necessitando de a produção e aquisição do conhecimento, da utilização eficaz das ferramentas tecnológicas da atualidade, como foi naquela época, e para potencializar o atendimento às
às necessidades humanas. Então, algumas ferramentas básicas, né, como por exemplo, a divulgação de produtos e serviços através de Facebook publicidades online, com ferramentas como o SEO, dispositivo de otimização de busca, o uso de ADS, né, os chamados ADS das plataformas, né, visando o impulsionamento e o direcionamento do tráfego para públicos segmentados, sequer conhecida dessas pessoas, catálogos online, né? Então, eu estou aqui apenas citando algumas ferramentas que poderiam ser utilizadas e que não são. Concluindo, né, o cyberativismo necessita estar baseado nas melhores técnicas e práticas contemporâneas da ciência das tecnologias da informação, da comunicação e do marketing, como um parceiro gênio, como inseparável do ativismo tradicional presencial. Então, essa é uma condição que nós defendemos para a economia solidária, para que ela alcance esse resultado de conquistar corações imensos para um projeto de um mundo solidário, realmente justo, democrático